ambiente, ele é mais forte. Então, esse homem, ele tem o papel não só de prover, que é ir lá, matar um leão por dia, trabalhar, enfim, fazer com que não falte nada para esta família, esposa, filhos, mesmo que seja só a esposa, e, ao mesmo tempo, esse papel de proteção. Quando esse homem cresce num ambiente que ele não foi estimulado a isso, ou ele, de repente, não teve a presença do pai, ou também, às vezes, a imagem que ele teve do pai foi um pai que, tipo, a mãe mandava, o pai ficava caladinho, porque a gente vê muito disso, né? Eu fiz um atendimento recente, foi assim. A mãe da minha cliente, ela era desse jeito, ela que tinha a última palavra, e o pai só ficava quietinho, caladinho, baixava a cabeça. Ela veio pro relacionamento dela fazendo a mesma coisa, só que o marido não era assim. E aí começou o conflito. E aí, aqui, quando eu pego esse exemplo dela, nós temos mulheres também que estão querendo assumir essa função do homem. E isso é muito cansativo para a mulher. E, claro, não necessariamente essa mulher está assumindo essa função simplesmente porque ela quer. A gente sabe que exatamente por conta das pessoas estarem, vamos dizer, em dinâmicas doentias, e esses papéis sendo invertidos, muitas das vezes a mulher tem que... O marido não dá conta, o pai não dá conta, então o que ela faz? Ela tem que, às vezes, criar os filhos, então ela tem que trabalhar, ela tem que botar a mochila ali nas costas, carregar esse peso. Então isso pesa muito. Mas também tem o lado da mulher que quer carregar esse peso, porque exatamente por esse medo de ser abandonada, medo de ser trocada, medo de ser traída, medo de se sentir usada, enfim, medo de vários medos aqui. Ela pode também não confiar, não deixar o papel desse homem crescer nesse papel, porque ela não pode depender. Se ela depender, ela pode quebrar a cara. Então, ela prefere não arriscar. Isso é dor. Então, a mulher, ela tem filhos. Ela tem o poder de gerar uma criança. Então, quando a mulher tem o poder de gerar uma criança, é a mulher que vai acolher, é a mulher que vai nutrir, é a mulher que vai dar esse cuidado para a criança. Então, ainda que essa mulher trabalhe durante a gravidez, ainda que essa mulher volte a trabalhar depois, pelo menos por um determinado tempo, essa criança vai depender única e exclusivamente dela. Claro que não é 100%, a partir do momento do útero, a partir ali dos 7 meses, essa criança já pode começar a sobreviver sozinha, né? Claro que com a ajuda de outras pessoas, não necessariamente da mãe. Mas a mulher acaba tendo essa função de acolher, essa função do cuidado. E, claro, isso não vai impedir que a mulher trabalhe, que a mulher se destaque profissionalmente. Mas a gente precisa entender quais são os papéis. Eu estou aqui, eu tenho meu marido aqui, ele sabe qual é a função dele, eu trabalho, eu posso aqui me dedicar totalmente ao meu profissional. Quando eu engravidar, por um bom tempo, eu vou ter que fazer o quê? Acolher e cuidar da minha criança, é minha responsabilidade. E ele vai fazer o quê? Ele vai prover e ele vai proteger. Ele não vai poder deixar faltar nada pra gente. Esse é o saudável. E quando você tem o masculino muito claro e o feminino muito claro, esse casal ele entra em harmonia. A mulher pode conquistar os sonhos, os objetivos, assim como o homem também, mas esses conflitos vão diminuindo. Então, ainda que a mulher queira carregar muito peso, isso é muito cansativo. Se tiver aqui alguma mulher que é muito forte, que não quer depender de ninguém, que quer carregar, você sabe que o peso, depois ele vem. Na hora de dormir, não consegue dormir, tem que pensar em muitas coisas, dores na coluna, dores na cervical, fora vários outros problemas. Problemas no útero, né, quem tem aí, fugiu até agora o nome enfim, vários problemas aqui, que podem acarretar só por conta disso, por conta dessa inversão de funções, entende? Então, quando isso muda, a mulher quer conduzir, ela quer estar à frente, ela quer tomar todas as decisões, ela quer carregar tudo, isso vai adoecê-la e, consequentemente, vai adoecer também o marido, até porque o marido ele não vai poder exercer a função dele. Então, isso diminui a masculinidade dele, vai ficando mais fraco, vai cada vez mais agindo menos. E pode ser que ele tenha também sido criado num lar assim, né? Que ele não teve esse lado masculino estimulado.
E quando um OBS que eu falo, que às vezes aparece no atendimento, quando eu vou explicar para os meus clientes o que é um homem forte, muitas das vezes elas falam assim, eu falo, o que você pensa? Se eu falar assim, ó, se você encontrar um homem forte, um homem que vai te garantir tudo, que não vai deixar faltar nada, o que esse homem vai fazer com você? Normalmente, na cabeça delas vem, ele vai querer que seja tudo do jeito dele, eu não vou ter liberdade para fazer nada, ele vai mandar em mim, quando na verdade não é nada disso. Porque esse pensamento delas é de um homem o quê? Doente. Isso não é um homem forte, é um homem doente. Por quê? O casal, dentro de um casamento, você tem dois indivíduos aqui com desejos, jeitos de funcionar completamente diferentes, com objetivos talvez diferentes. E a ideia é que um apoie o outro. Porque quando você casa, vira um. Por que vira um? Porque é um casal. Então, esse casal, ele tem uma vida própria. Esse casal, ele vai ter os seus sonhos e objetivos. A mulher tem os dela, o homem tem os dele, e esse casal vai ter um único. O que eles querem? Eles querem filhos, onde eles querem morar, o que eles querem fazer, o que eles vão construir juntos. Isso precisa existir. E quando você tem essa função muito bem definida, a mulher se permite ser vulnerável, a mulher se permite ser cuidada pelo homem. Esse homem, ele vai fazer de tudo por essa mulher. Então, no real, no saudável, é completamente diferente da visão que essa mulher tem de um homem forte. Um homem que, não vai mandar, vai fazer acontecer. Porque esses homens que a gente vê lá fora, que manda e desmanda, machuca, enfim, agride, enfim, fazem várias coisas, manipulam, diminuem. Isso não é ser um homem forte. Pode ser forte até que no físico, mas não é um homem doente. Então, a visão, ela está muito distorcida. Mas quando você vem pro saudável, e, como eu falei, essa função do masculino de proteger, de cuidar, de prover, ela pode levantar esse jeito da mulher de acolher, de poder ser um pouco mais mulher, sabe? De poder ser cuidada, isso vem à tona, aí sim tem um equilíbrio. Parece que é um maior que o outro, né? Só que não. Isso vira um equilíbrio. E aí a relação consegue andar, um cuidando e ficando feliz pelas conquistas do outro, um apoiando o outro. É no que parece ser assim que, na verdade, você encontra o equilíbrio. Entendi. E você falou também sobre essa força exagerada que a mulher tem. Você acha que isso tem muito a ver também com a necessidade de controlar tudo, de ter o controle de tudo, que tudo eu faço melhor, não deixa que eu faço, e acabar se sobrecarregando inconscientemente, né? Porque a hora que ela vê, ela tá fazendo tudo e não deixou ele fazer nada. Sim. Essa é uma característica, como eu falei, né? A gente tem aqui 5 traços na nossa mente. Esse é um dos meus traços, inclusive. Eu tenho 2 principais. E isso traz uma característica para a mulher. Como eu falei, lembra que eu falei que ou a gente vai funcionar na dor ou vai funcionar no recurso. Tem essa diferença. O que acontece? Quem tem essa característica do controle muito forte, essa mulher, ela morre de medo. Ela morre de medo de ser trocada por uma opção melhor. Esse é o ponto. Seja profissionalmente, seja no relacionamento. Então, o que ela precisa? Ela precisa ser a melhor em tudo que ela faz. Ela quer sempre parecer perfeita. Então, tudo que ela faz vai ter que ser muito perfeito, muito perfeito. Ela vai ser muito perfeccionista. Na dor, é um perfeccionismo sem fim. É algo inalcançável. Se o limite normal é aqui, o dela tá aqui, se não subir mais, sabe? Então, para que tudo saia perfeito, você riu, você tem um pouquinho desse traço, você tem, é um dos seus principais também, eu sei, eu vejo. É o meu principal. Então, assim, mas claro, tem um lado que pode ser ruim, tem um lado que é bom, depende de como a gente está funcionando. Então, assim, para que tudo saia de forma perfeita, o que essa mulher vai buscar? O controle. Se eu tenho controle, as coisas saem sempre do meu jeito. Para essa mulher, o jeito dela vai ser sempre o melhor. E é mesmo, para ela é. Mas não necessariamente vai ser o melhor para o outro. E aí essa pessoa, quando está na dor, ela quer ter o controle de tudo porque nada pode sair errado. Então ela vive tensa. É literalmente isso aqui, ó, engessado, rígida. Esse é o nome do traço, inclusive. Ela vive rígida porque eu preciso ter o controle, eu preciso fazer perfeito. Então ela não consegue relaxar. E aí são mulheres que têm muita energia, são mulheres que elas são muito boas naquilo que elas fazem. Isso é um fato.
Só que na dor é uma insegurança muito grande quando essa mulher está na dor. E a dor aqui é o medo de perder, é o medo de ser trocada. E essa mulher ela tem uma característica de muita competitividade também. Então, ela vai sempre se comparar. Ela vai ficar na dor, ela fica se comparando com os outros e se diminuindo. Então, aí ela vai falar, bom, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer perfeito, eu preciso isso. Então, ela enrijece para, tipo, por fora eu tô perfeita, mas por dentro eu tô me rasgando inteira. Então, isso acontece muito. Então, exatamente nisso. É mais ou menos assim, eu não preciso de ninguém. Porque, sim, quem tem essa característica, ela dá conta. O que ela pegar para fazer, ela faz perfeito. Ah, eu não preciso de homem. Beleza. Você dá conta de fazer as coisas sozinho. Mas a verdade é que ninguém vive feliz sozinho. E essas mulheres, elas têm muito medo de se entregar num relacionamento. Muito medo. Por quê? É o medo de ser trocada por uma outra opção. É o medo de que ele olhe e fale, veja um defeito, porque ela não suporta ter um defeito, né? Que os defeitos sejam visíveis, no caso, né? Porque todos nós temos defeitos, mas os defeitos eles não podem ser visíveis. Então essa mulher sempre mostra que está muito bem, então ela dá conta, ela vai lá, faz, acontece, se destaca, e aí ela não permite que venha à tona a vulnerabilidade dela. Porque por dentro ela tem uma vulnerabilidade. Toda mulher ela tem essa necessidade de ter um par, ela tem essa necessidade de ser cuidada, e nessa força isso acaba não acontecendo. E às vezes ela é tão forte, mas tão forte, que para que ela continue sendo forte, o que ela vai fazer? Ela vai buscar um parceiro menor. Porque se eu busco um parceiro, porque vamos pegar essa mulher assim, não dependo de ninguém e tal, eu dou conta de mim mesma. Se entra um homem forte, no sentido que eu estava falando lá atrás, aquele homem que, ó, eu vou fazer tudo por você, eu vou trabalhar, eu vou sustentar, eu vou proteger, não vai faltar nada. Eu vou fazer o melhor mundo para você. Ela tem tanto medo, porque ali esse homem vai se impor de certa maneira, ela tem tanto medo que ela se compara também. Será, eu não vou ser tão boa, eu não vou ser boa o suficiente para esse homem. Então, nesse medo, o que ela vai fazer? Para ela continuar sendo forte, perfeita e melhor? Ela busca um homem menor, um homem mais fraco, um homem que quando ela falar, vai ser assim, ele vai falar, ok, senhora. E aqui a gente volta para aquela questão da inversão aqui das funções. Então, ser forte demais tem o seu lado bom, se você está no recurso, porque essa mulher no recurso, ela vai se destacar naquilo que ela faz, o que acontece? A mulher ela tem uma tendência a ficar dividida, se dividir. Então ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque ela tem tanto medo de confiar numa opção só, e aqui pode ser o trabalho só, aqui pode ser o marido, o namorado, enfim. Ela tem tanto medo de se entregar para uma opção só e ser excluída e ficar sem nada, que ela prefere duas opções. Então, às vezes, é aquela mulher que vai ter 2 trabalhos, porque não, se um não der certo, tem o outro. Ou 3, ou 4. Ou que às vezes está ali com o parceiro, mas fala assim, bom, eu tô aqui, mas assim, qualquer coisa separa. Hoje o pensamento é assim, né? As pessoas, não deu certo, separa. As pessoas já entram no relacionamento já com o pensamento já errado. Né? Tipo, vamos ver qual é. E pensamento de alguém que está na dor, que quando entrar no relacionamento, realmente essa dor vai vir à tona e vai ter problema. Então, nesse medo de ser trocada, nesse medo de não confiar, ela vai buscar mais uma opção. E às vezes acontece aqui, um homem pequeno, às vezes não vai estar ali naquela sua função, muitas das vezes essa mulher vai sentir, às vezes, até atração por outro homem. E aí a gente começa a entender por que vem a questão da infidelidade, por que começa a vir a questão da traição, toda uma cadeia. Quando você vai olhar lá atrás, qual é o problema dessa mulher? Foi em relação ao pai. Ou, normalmente, um pai ausente. Normalmente, como você me perguntou lá atrás, fazendo um gancho aqui agora. Normalmente é um pai ausente. Ou um pai que maltratou a mãe. Ou um pai que baixava a cabeça para a mãe. Que foi perdendo, inclusive, aquele desejo de vida, né, de ir lá, de conquistar, de pegar, de fazer, de acontecer. Então ela vai acabar buscando um homem assim para que ela continue sendo perfeita, maior, mais forte. Perfeito. A Daniele Leite Prata tá aí também.
Ela tá gostando do que você tá Oi, falando Dani. aí, Isa. O pessoal tá curtindo o que você tá falando. E Ana Maria entrou Bom, aí também, seja bem-vinda. E me corrija se eu estiver errada, mas se essa mulher, toda forte, toda que você acabou de citar agora, se ela não tiver na dor, ela pode escolher um homem que seja maior do que ela, mais forte do que ela, igual você, contrário desse exemplo que você deu? eu fiz esse caminho inverso, antes mesmo de trabalhar com isso. Como eu falei, eu tenho essa característica. Então, no meu namoro, tudo tinha que ser do meu jeito. A última palavra, ela tinha que ser minha. Tudo foi nesse caminho. Até que eu entrei num caminho em que meu noivo, na época, meu marido, na época noivo, eu vim do direito, né? Hoje eu trabalho com mente, eu trabalho com relacionamento. Ai, Cris, sua linda. Hoje eu trabalho com relacionamento, mas eu vim do direito. Então, por muito tempo eu prestei concurso, e aí eu morava com os meus pais, mas quem pagava tudo pra mim, curso, viagem, tudo, era o meu noivo na época. Então, aquilo ali foi muito complicado pra mim no momento, porque eu falava, poxa, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, o depender ali era tipo assim, eu comecei a trabalhar, eu dizia que era porque eu não queria dar trabalho pro meu pai, eu queria dar despesa pro meu pai. E aí, de repente, eu tô dependendo do meu noivo, eu não era nem casada. Aquilo ali foi foi difícil pra mim por dentro. E eu comecei a entender. Eu comecei a olhar e eu falei, gente, se eu nem casei e esse homem já faz isso por mim, imagina casado. Imagina se eu tornar a vida dele a melhor possível. Imagina quando eu der filhos para esse homem. E aí eu fui deixando essa minha vulnerabilidade sair. Eu fui falando, não, peraí, dá pra confiar, dá pra entrar, dá pra realmente ir por esse caminho. Não tem problema, ele tá cuidando de mim. Então eu fui nesse caminho. Mas eu tenho também uma outra característica que é a necessidade de ser cuidado. São os meus a necessidade dos meus 2 traços, né? Dos meus principais. Então é possível, sim. Quando essa mulher, ela permite que esse homem mais forte, ele entre, a vida dela fica melhor. Quando eu descobri isso, eu comecei, inclusive, a incentivar o meu marido. Tanto que eu falo pra ele, eu posso crescer, mas você precisa o tempo todo crescer, porque eu não vou assumir a função, eu não vou pegar essa função pra mim de ter que trabalhar, de ter que sustentar uma família. Graças a Deus, enfim, ele tem essa visão, ele tem um traço que vai lá, faz, enfim, ele é mais desapegado. Mas assim, eu falo pra ele, você precisa crescer. Eu falo pra ele, eu quero que você cresça sempre mais do que eu. Sempre mais do que eu. Então, se eu tô crescendo muito, você vai ter que crescer muito. Se vira aí. Por quê? Pra que não dependa. E a gente vai se incentivando, sabe? E é legal, porque quando eu deixo esse lado masculino dele, essa força dele vir à tona, e eu incentivo, eu elogio, e eu mostro o quanto ele é bom, ele quer ir lá pra fora buscar o melhor pra me dar. E eu nem tenho filhos ainda. E eu não entendia isso. No passado, na época do namoro, era uma cobrança. Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Então um cobrava o outro e ninguém fazia nada. E aí até que eu entendi, peraí, eu preciso fazer. Ou a gente vai terminar aqui, ou eu preciso fazer. Então eu comecei a fazer o que eu queria que ele fizesse. O que ele falava que eu não fazia, que ele sentia falta, mesmo que não fizesse sentido pra mim, eu ia lá e fazia. O que ele começou a fazer? Ele ia lá e fazia aquilo que eu precisava. Então, começou nessa. Gente, é lei, é reciprocidade. Essa lei é universal. Se você vai lá e faz, se você faz pelo outro, o outro vai fazer por você. E quanto mais você incentiva o outro, mais o outro te incentiva também. E aí você começa a ver assim, quando um fica diminuindo o outro, querendo ser melhor ou maior que o outro, aí vai ficar naquela disputa. E aí é como se você não vou dar o braço a torcer. Eu não vou dizer que ele é melhor, eu não vou dizer que eu não vou evidenciar que ele é grande, porque senão ele vai crescer sobre mim. Então eu preciso levantar e mostrar que eu sou forte. E aí fica numa competitividade, fica numa disputa que não vai levar o casal a lugar nenhum. Quando você incentiva esse lado, quando você incentiva o saudável. E o principal, uma coisa que eu falo muito aqui para as minhas meninas é o seguinte, você não pode, você precisa transformar o seu lar num ambiente saudável, no melhor ambiente que o seu marido ou que a sua esposa possa estar, para que ele tenha vontade de voltar, para que ele queira estar ali dentro. Porque aqui, por exemplo, aqui em casa,
Meu marido, às vezes, eu tenho que insistir para ele fazer alguma coisa com os amigos. Por quê? Porque eu tornei um ambiente tão bom para ele que ele ama ficar em casa. Ele não gosta de fazer as coisas sem mim. Mas ele precisa ter a individualidade dele, assim como eu também não gosto de fazer as coisas sem ele, não. Eu adoro fazer com ele. Mas eu também preciso ter a minha individualidade. Então a gente vai se incentivando. Ele quer ir ver o futebol, ele quer se encontrar com os amigos, vai pra despedida, vai lá. Eu quero também sair, quero fazer alguma coisa, vai lá. A gente não tem essa tipo, ai, não, e aí não tem como ter ciúme, não tem como ter impedimento. Por quê? Porque um está levantando o outro o tempo todo. Então não tem um maior ou menor. Eu falo pra ele, se a gente for pensar em função, você é o cabeça. Porque você tem a função de proteger. Ponto. Entendeu? Você me protege. E é isso. E eu percebo essa diferença do namoro pro casamento. Eu percebo essa diferença do quando eu comecei a incentivar esse lado dele, como ele cresceu. Ninguém vai fazer nada comigo, porque ele nunca vai permitir. Ele sempre vai fazer de tudo para me proteger, para cuidar de mim, para que não me falte nada. Então, se amanhã eu quero fazer um curso, ele vai falar, vai lá, vamos dar um jeito. A gente tem esse incentivo, da mesma maneira que quando ele tem uma oportunidade, eu falo, vamos lá, o que a gente pode fazer para você conseguir isso aí? E um vai incentivando o outro, não tem competição. Aí, onde que eu vou gastar a minha necessidade de competição? A minha necessidade de ser grande? Eu venho para o meu trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu vou buscar ser a melhor. Peraí, eu tô vendo ali fulano, eu vou me inspirar, eu não quero competir e me sentir menor que a pessoa, ou maior que a pessoa. Eu vou me inspirar no trabalho dela para poder melhorar o meu, por exemplo. Então eu gasto essa energia, essa força dentro da minha vida, executando os meus sonhos, os meus objetivos, aquilo que eu escolhi para minha vida. E aí aqui, é claro, isso vale muito para quem não casou ainda, tá? Se você está no namoro, no noivo, o que eu vou falar agora, no caso. Observem quais são os objetivos de vida de vocês. Como eu falei, ninguém casa enganado. São escolhas. Então, se você está indo por um caminho e, de repente, o seu par está indo por outro e não tem como caminhar junto, não tem como esse relacionamento dar certo. Porque você tem um objetivo que vai para a esquerda e ele tem um objetivo que vai para a direita. Em algum momento, num casamento aqui, o que vai acontecer? Em algum momento, o que vai acontecer? Você não apoia o meu sonho. Mas, às vezes, para aquela pessoa seguir para aquele caminho, esse que está indo para o lado contrário, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que abrir mão dele, do dele. É claro, dá para se encontrar um caminho quando o casal quer? Dá. Tá, sim. Mas é legal ter essa visão. Agora, dentro do casamento, tem muita gente que casou desse jeito. Sem alinhar as expectativas. Sem alinhar o jeito. E aí vai dar confusão lá na frente. A mesma coisa, o que acontece muito? Também traz muito conflito no relacionamento. Eu fico esperando que o outro faça pra mim o que eu faço por ele. Então eu fico agindo assim, eu sou super acolhedora. Então eu gosto de ouvir, eu gosto de incentivar, vou dar um exemplo prático aqui em casa. Eu sou super incentivadora. Então eu vou falar, não, vai lá, faz, não. Meu marido é fechado. Tipo, ele vai lá me apoiar. O que precisa fazer? Ele é do fazer. Ele não é do falar, ele é do fazer. Então, por exemplo, o que precisa fazer? Ok, é super objetivo. O que precisa fazer um curso? Precisa ir pra não sei onde? Precisa disso? Beleza, como é que a gente faz isso? Beleza, pronto, aqui. Se eu esperar, e eu esperava na época do namoro, e a gente brigava por causa disso. Se eu ficar esperando que ele fique, que legal, vamos lá, e aí, como é que você tá se sentindo e tal? Tô ferrada. Porque ele não funciona. No sistema nervoso dele não existe essa característica. Ele é racional. Não são todos os homens que são racionais. Tem muitos homens que são calados e fechados, mas muito emocionais. Cada um vai funcionar aqui de um jeito. Da mesma maneira. Vai ter mulher que é muito racional, vai ter mulher que é muito emocional, vai ter mulher meio termo. Eu sou meio termo. Eu sou 54% racional e 46%... Não. 58 racional e 42 emocional. Então eu vou lá e cá. Mas tem gente que não é assim. Meu marido é muito mais racional. Eu não tenho como fazer com que ele seja mais emocional. Não tem como. Então, esse alinhamento de expectativa também faz muita diferença. É o não esperar que o outro faça, porque precisa entender o que ele dá conta de fazer. O que ele dá conta de fazer? Então, tem necessidades minhas que o meu marido não vai dar conta de atender. E se eu jogar essa responsabilidade para cima dele, eu estou terceirizando de novo essa responsabilidade. Eu não vou ter, eu vou me colocar o quê? No papel de vítima.
E aí, quando eu me colocar no papel de vítima, eu vou falar, coitada de mim. E aí eu vou, de repente, me lamentar com as outras pessoas da minha volta. E aí aquelas pessoas vão começar, poxa, que chato, né, e tal. E aí, de repente, esse jeito de agir começa a virar um ganho para mim. Então, para eu ter atenção, já que eu não tenho atenção do meu marido, ele não consegue me dar, e às vezes não é que ele não queira, ele dá atenção da maneira que ele dá conta de dar. Mas aí eu não consigo. Então eu preciso dessa atenção. Eu vou fazer o quê? Eu vou buscar em outra pessoa. E como que eu busco na outra pessoa? Me lamentando, reclamando, chorando. E aí essa pessoa começa a buscar e se colocar em situações que façam com que ela chore, com que ela sofra, com que ela tenha problemas. Para quê? Para que as pessoas à volta dela deem atenção. Porque ela aprendeu a receber atenção contando os problemas. O que essa pessoa vai precisar para ser feliz? Ser feliz. De problemas. Então a vida dela vai ser uma vida contínua de sempre ter um problema. Porque para ela virou algo bom. Mas é um bom por quê? Porque ela tá na dor. Então tem várias questões aqui, sabe? Que vão influenciar aí. Nossa, eu fui embora, né? Você me perguntou uma coisa, eu respondi e fui embora. Mas um assunto vai interligando ao outro e é assim mesmo. Ó, a Ariane entrou aí, a Ari, seja bem-vinda, a Fer, Érica, Kael, a Dani. Meninas, sejam muito bem-vindas. Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui nos comentários que eu tô lendo tudo. Isa, como que a gente consegue, não sei nem se tem uma resposta prática para isso, mas a gente consegue perceber todos esses traços que você tá contando aqui pra gente em relação à dor. Eu consigo perceber se eu estou na dor. Tem um jeito pra isso? É um jeito consciente de se fazer isso? Ou eu preciso de um profissional pra me ajudar? Olha, com o profissional, o caminho ele é mais direto. Aham. Por quê? Muito se fala sobre essa questão do autoconhecimento. Então, beleza, o que eu vou depender? Eu quero me conhecer, eu quero entender por que eu ajo assim. Então eu vou começar a observar. Eu vou estudar uma coisinha aqui, eu vou estudar uma coisinha ali, e eu vou começar a me observar. Só que a gente se sabota. Porque tem coisas que a gente não quer olhar. Dependendo da dor dessa pessoa, essa pessoa não vai encarar. Por quê? Porque se ela encarar, vai doer. Ou talvez ela não queira admitir para ela mesma. Isso acontece muito. Então, com o profissional, o caminho já encurta. Aqui no meu perfil, tem até ali quando entrar no perfil, tem os destaques, eu falo ali desses 5 traços. Como é que eles se desenvolveram, quais são as características. Mas, por exemplo, quando eu faço um atendimento de análise, dessa análise corporal, eu faço uma análise do corpo inteiro, são 6 partes que eu olho, e eu vou vendo as características de cada um desses 5 traços. No final, eu monto um mapa. Quando eu monto esse mapa, eu sei o quanto que ela tem de cada um. Então, vamos supor aqui, eu tenho 2 traços principais, vamos usar de exemplo, né, que é a oralidade e a rigidez. Então, as minhas dores principais que se desenvolveram lá na infância são a dor do abandono e a dor da traição. Então, se eu estou na dor, diante de situações em que eu possa me sentir sozinha, ou que eu acho que estão me abandonando, ou que não querem estar comigo, eu vou começar a reagir para não sentir essa dor. Eu vou agir de um jeito não saudável, ainda que eu ache que é saudável. De repente eu vou virar e posso falar que eu não dependo de ninguém, eu não faço questão de ninguém, e isso não vai ser saudável. O ser humano ele precisa de companhia. A mesma coisa, outra situação. De repente, se eu fico no medo de ser trocada por outra opção, de repente meu marido saiu, fez alguma coisa, eu posso achar, será que começar a ter um ciúme irracional, começar a achar que de repente ele não tá me dando atenção, tá muito focado com o trabalho e tal, eu posso ficar pensando, peraí, tem alguma coisa errada, tem mulher na rua, eu canso de ver isso. Não, pode ter arrumado uma mulher na rua. Então, quando a gente entende esse jeito de se relacionar, por exemplo, se eu olhar as 2 características separadas, uma é muito racional, muito prática, muito pegar e fazer, não quer que o outro faça. Já pega, faz, acontece, pronto. A outra característica já quer companhia o tempo todo, quer alguém ali fazendo, quer ser cuidada, não quer botar a mão na massa. Então, se eu olhar assim, eu tenho a característica do fazer mais evidente em mim, no meu jeito de funcionar. Mas o jeito deles se relacionarem é o que vai dizer como eu funciono de verdade. Então, assim, foi aí que eu comecei a entender vários pontos da minha vida, que eu não conseguia entender estudando. E a hora que eu estudei inteligência emocional, eu fui por vários caminhos, né? O próprio estudo bíblico aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa que
pesquisei muito esse jeito de funcionar das pessoas, sempre observei muito, sempre gostei muito de saber as histórias, de entender como é que elas pensam, como é que elas funcionam. E eu não tive a visão que eu tive depois que eu passei por uma análise. Eu passei pelo caminho antes de trabalhar com isso. Então, aí eu comecei a entender. E aí, quando eu comecei a entender o meu marido, eu falei, meu marido, apesar dele ter, por exemplo, a oralidade também, ele tem um traço tão racional que esse lado emocional dele, ele vem em pequenas doses. Eu falo muito. Meu marido não dá conta. Ele não dá conta de ouvir e de falar o tanto que eu falo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar isso aqui como... Quando eu estou aqui, eu estou usando meu recurso. Eu estou fazendo algo bom para mim, mas também para as outras pessoas. Espero estar acrescentando para alguém alguma coisa. Com certeza. Eu vou buscar companhia, eu vou buscar amigas, eu vou buscar outras formas de me sentir bem, sem depender emocionalmente ali do meu marido. Porque eu também... E aí, também tem um jeito dele. Meu marido é muito na balança, é muito na troca. Ele vai funcionar assim, é o jeito que tá lá. Então, assim, eu uso isso a meu favor hoje. Eu já sei que você é assim. E lá vem ele falar o que ele fez. Porque ele é assim. Ele se sente amado pelo que ele faz, não necessariamente pelo que ele é. Vai mudar? Não vai. Ficou registrado lá na mente dele. Então, ele vai funcionar dessa maneira. Quando você começa a ter essa visão, você começa a entender quais são os conflitos. A competitividade que a gente tinha pelo domínio, pelo controle, de quem é que estava certo, quem é que ia mandar ali. Quando a gente entendeu isso, peraí, vamos definir aqui. Esse campo aqui é seu, esse campo aqui é meu. Aqui eu não me meto, aqui você não se mete, tá beleza. Porque senão ele fazia, eu criticava. Falava, não tá certo, tá errado, não sei o quê. E aí ele se sentia, poxa, não tem espaço aqui. E aí se ele fizesse a mesma coisa, eu ia falar, aí tá apontando meu erro, eu não tô sendo bom o suficiente. Então ia dar conflito. E aí a gente ajusta. Vai ajustando aqui. E aí pronto, aí você começa a ter mais clareza sobre você, encurtou o caminho, no caso, porque eu não pergunto, eu vejo e afirmo. A história da pessoa, ela só vem confirmar a história que eu já tô lendo no corpo dela. Então é um caminho curto. Não tem como